Olá para você que acompanha as redes sociais da Tribuna RJ, YouTube também. A gente segue a sabatina com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Também falamos de região metropolitana e de leste fluminense ao longo deste mês de setembro. Na capital fluminense, hoje é a vez de vermos e ouvirmos as propostas de Marcelo Queiroz, do PP, que, como por ser da capital fluminense, fazem virtualmente. Ele está aqui no nosso estúdio virtualmente, mas presencialmente também. Marcelo Queiroz, que é advogado, deputado federal, já foi vereador e deputado estadual. Além disso, o candidato também já foi secretário municipal de Administração e Meio Ambiente na cidade do Rio de Janeiro e secretário de Estado de Agricultura. Queiroz, prazer ter você aqui na sabatina de hoje, tudo bem? Prazer todo meu. Queria parabenizar todo o seu trabalho, Marcos, a toda a equipe da Tribuna. Falar que eu sou um leitor frequente. Tive uma participação grande quando eu fui secretário de Estado em Niterói, é uma cidade que eu guardo no coração, mas hoje meu desafio aqui no Rio de Janeiro é um bom desafio, um grande desafio, e um desafio acho que importante para a cidade do Rio, para a gente renovar a nossa cidade. Que a capital fluminense ela acaba sendo um espelho para diversas cidades aqui do leste fluminense e também da região metropolitana, é de extrema importância a gente dar voz também para a capital fluminense. A gente está fazendo, Queiroz, com todos os candidatos, antes de fazermos as perguntas, de contar a jornada, né? Eu fiz aqui uma pequena biografia do senhor, mas o que fez Marcelo Queiroz ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro? Conte para a gente um pouco dessa sua jornada. Marcos, acho que primeiro a minha história começou no movimento estudantil, né? Hoje eu estou com 39 anos, mas eu comecei na faculdade, eu estudei na PUC, fui presidente da Atlética, do Centro Acadêmico, do Diretório de Estudantes da PUC. Depois fui vereador, deputado estadual, deputado federal hoje. Fui também secretário de Administração, secretário de Meio Ambiente e secretário de Estado. Mas, Marcos, eu sempre falo que assim, dois talvez sejam os grandes temas que me levaram hoje a ser um deputado federal com mais de 73 mil votos e chegar em Brasília. E o primeiro tema é muito conhecido, né? Eu sou talvez aí o cara que mais ama animal no estado, se não é o que mais ama, mas pelo menos é o que mais defende no legislativo. Então, acho que o primeiro ponto é os animais. Eu tenho orgulho de ter idealizado o que hoje é o maior programa de castração gratuita do mundo. Foram mais de 500 mil castrações em diversas cidades, em diversos locais. Para vocês terem ideia, a gente fez aí, são 72 clínicas conveniadas, se eu não me engano, na minha época foram isso, hoje deve estar mais ou menos igual. 6 castramóveis, que são aqueles ônibus que castram volantes, né? E fora isso, eu tenho tido uma atuação grande em Brasília na questão dos maus tratos. A gente vê aí todo dia, eu acompanho a tribuna, frequentemente vem aí a questão dos maus tratos, vem à tona em todas as regiões do Rio de Janeiro, não é diferente, né, aí no leste fluminense. E basicamente o que a gente quer é aumentar a pena e conseguir mais rigor nas punições para quem pratica maus tratos aos animais. O segundo tema é a saúde. E aí, Marcos, eu sempre fui aquele cara, eu sou advogado e economista, mas eu entendo um pouco de saúde porque eu vivi na pele, né? Eu sou aquele cara que tive muito problema de saúde, então já tive câncer, já fiz 2 anos de diálise, sou transplantado renal, e eu acho que uma das grandes expectativas que eu tenho é mudar um pouco a realidade aqui do nosso dia a dia. São mais de 300 mil pessoas esperando por uma fila aqui no chamado SUSREG, que hoje, infelizmente, é um nome muito conhecido, né? É a fila mais conhecida até que o serviço. E eu acho que esse é um grande desafio para a gente mudar. Acho que foram esses dois fatores que me levaram a Brasília, são esses fatores talvez que me impulsionam no meu dia a dia. E o segundo, acho que é o sonho de mudar, né? Acho que é na política, e você sabe disso, acho que é um dos poucos lugares que você consegue mudar. Eu sempre falo isso, às vezes o cara pode ter muito dinheiro, muitas ideias, mas ele só consegue mudar e fazer diferença para os outros através da política. Debater um pouco de tudo isso que se falou da sua jornada. Obviamente, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que é uma potência de tudo que é feito na cidade do Rio de Janeiro. E, por um outro lado, ela tem um problema que é crônico, como todas as grandes cidades, né? Que é a mobilidade urbana hoje do Rio de Janeiro. No passado, a gente tinha aqueles congestionamentos que tinham horário para começar e um horário para terminar, e hoje em dia não existe mais isso, né? Para o lado que você olha do Rio de Janeiro, você tem um congestionamento.
obras foram feitas, já tivemos BRT, VLT, expansão de linhas do metrô, novas vias expressas, porém o gargalo ainda continua. É possível ter uma solução para isso, ô Queiroz? Marcos, assim, eu sou muito pé no chão, mas o que eu acho que foi feito nos últimos 12 anos do Rio de Janeiro, nos últimos 12 anos que teve o Rio de Janeiro à frente do prefeito Eduardo Paes, foi um erro um pouco estratégico do ponto de vista de escolha do transporte ideal. Eu não sei se todo mundo aí lembra, mas na aula de geografia a gente aprende lá atrás, né, que em 1950, na época de JK, ele optou pelo transporte rodoviário. E até na aula de geografia, geralmente os professores criticam esse modelo, que é lógico, porque cada um andar no seu carro, cada um andar aí gastando gasolina, do ponto de vista ambiental também é complicado. O Rio de Janeiro continua na década de 50, continua com um modal que é um transporte rodoviário, não é transporte de massa. Na minha opinião, o BRT não atinge o objetivo do transporte público. Agora, está feito o problema e foi investido muito dinheiro. Eu também não sou daqueles que acho que tem que acabar com tudo do passado para fazer uma nova história. Eu acho que a gente tem que começar a tentar mudar a história aos poucos. E aí eu posso te falar, Marcos, por exemplo, BRT Transbrasil. O BRT Transbrasil hoje, ele vai do centro até Deodoro, que para mim é um verdadeiro absurdo, porque a Avenida Brasil ela vai até Santa Cruz e depois ela segue, né, em busca lá de Itaguaí, de Mangaratiba. E o que eu acho? Eu acho que a gente precisa, exatamente no trecho onde não foi construído, que o projeto falha gritantemente, ele para em Deodoro. Por que ele para em Deodoro? Porque ali seria o autódromo, ali foram as instalações olímpicas. Resumindo, o que hoje o prefeito Eduardo Paes está aí entregando era uma coisa que foi planejada para as Olimpíadas de 2016, 8 anos atrás. A gente já está em 2024, já acabou a Olimpíada de Paris, e a gente ainda está inaugurando uma obra de 2016. Agora, já que foi feito só até Deodoro, em virtude da Olimpíada, eu acho que de Deodoro até Santa Cruz, eu proponho aí um novo modal, talvez revolucionário no estado, que é a questão do transporte suspenso, o trem suspenso. E aí eu vou além. Eu acho que quem é prefeito do Rio tem que pensar de forma macro. Não adianta você achar que vai resolver o problema do Rio se você não tiver interlocução com as cidades limítrofes, seja Niterói pelo lado da ponte, seja a Baixada Fluminense, seja a Costa Verde. Então, quando eu falo um trem suspenso, eu proponho um trem suspenso de Deodoro até Santa Cruz e uma conversa com o governo do estado e com as prefeituras ao entorno, para a gente também levar para Itaguaí, também levar para Mangaratiba, para a gente conseguir um transporte de fato de massa, de qualidade e que não atrapalhe o trânsito, como é o caso hoje do que está sendo feito no BRT, onde foram separadas duas faixas e você vê que fica o dia inteiro praticamente vazio, um engarrafamento descomunal e quando passa um ônibus ainda passa vazio. A cidade do Rio de Janeiro, Queiroz, tem o digamos assim, as suas partições, né. A Zona Oeste, infelizmente, é uma área que é muito conflagrada por conta da milícia. A Zona Norte, o tráfico de drogas atua de uma maneira muito constante. A Zona Sul tem a questão também do tráfico de drogas, mas tem toda a sua logística em função de praias e também da setor turístico. E o centro da cidade, puxando um pouquinho para a zona portuária, vive um momento em que se possibilita uma mudança de rumo com habitações, uma retomada de uma área que ficou muito abandonada, principalmente pós-pandemia, com fechamento de escritórios, e a gente tem esses problemas no Rio de Janeiro e uma cidade para um prefeito administrar e que, conforme você falou, às vezes, quando se pensa Deodoro, Santa Cruz é um trecho curto, mas é enorme. A zona oeste do Rio de Janeiro é enorme, a zona norte também, e a zona sul e centro às vezes são menores, uma proporção de zona oeste, mas tem um destaque um pouco maior. Qual seria, digamos assim, o seu foco, né, como prefeito e também que problemas você aponta para essas regiões? Eu acho que meu foco primeiro é mudar um projeto que, no meu ponto de vista, falhou, que é o projeto do prefeito Eduardo Paes de desenvolver o Porto Maravilha. Por que falhou? Porque passaram 12 anos de governo Eduardo Paes, o Porto Maravilha não foi entregue conforme esperado, pelo menos está fora do prazo. O centro do Rio, que era pujante economicamente, o centro, o coração da nossa cidade, está totalmente largado. Basta ir lá agora, se a gente sair daqui e até o centro da cidade, você não tem mais uma alma viva passando, tudo muito sujo, tudo tomado, e você está criando
um modelo de econômico centralizado. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa exatamente o inverso. A gente precisa criar emprego perto das casas das pessoas. A gente precisa colocar as entidades de ensino perto da casa das pessoas. Qual eu acho que é o grande problema da cidade? A gente tem que investir menos em transporte e mais emprego do lado da moradia da população. E aí eu dou um exemplo. Acho que a gente tem que, por exemplo, o IMPA foi o Eduardo, aí, maior aliado do Lula, trouxe o Lula para o Rio e tirou o IMPA, que era ali na zona sul do Rio de Janeiro, e colocou no centro, porque ele acha que gira em torno do Porto Maravilha. Só que, para mim, não faz sentido nenhum você botar um instituto tão importante no centro. Ele poderia estar na zona oeste do Rio de Janeiro, ele poderia estar na zona norte, poderia estar num bairro como Campo Grande, por exemplo, que tem uma grande concentração de população. Então, eu acho que hoje o Rio de Janeiro vive um modelo que é muito preocupante, que é a centralização de tudo no Porto Maravilha, que não tem dado certo, tem se gasto uma exorbitância em transporte público, que não tem resolvido a questão do transporte, a qualidade de vida das pessoas é muito baixa. Então, o que eu proponho aqui é exatamente uma repactuação do modelo de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, levando as entidades de ensino para a Zona Norte e Zona Oeste, tentando levar o máximo de trabalho para a Zona Norte e para a Zona Oeste, e descentralizando a cidade e tentando criar emprego perto da casa das pessoas. Candidato, em relação, vamos falar agora das secretarias e das pastas. O senhor pretende tirar algumas e criar outras? Explica um pouco para a gente como vai ser essa manobra de mudanças de secretarias e possivelmente um enxugamento da máquina. Marcos Salles, assim, eu fui secretário de administração. A secretaria de administração, na minha época, era responsável, primeiro, por cuidar do servidor. Segundo, concurso público. Terceiro, era o grande centro de recursos humanos da prefeitura. Todos os pagamentos eram concentrados na secretaria de administração. Quarto, a questão das compras públicas. Todas as compras de bens comuns, então caneta, cadeira, todas as secretarias usam, eram feitas de forma centralizada na Secretaria de Administração. E aí eu sempre aquele exemplo que eu dou. É mais fácil você comprar uma cadeira, né, para uma secretaria, ou você comprar 2.000 cadeiras numa única compra. Obviamente, quando você compra 2.000 cadeiras, você vai ter uma economia, vai ser mais barato do que você comprar uma única cadeira. Hoje, a prefeitura também largou esse modelo. Eu também cuidava da previdência e cuidava da questão de todos os sistemas de informática. Essa secretaria que eu ocupei, na minha época, 2014, 2015, 2016, tinha 40 anos de existência. E simplesmente essa secretaria acabou. Eu acho que a gente tem que voltar com a secretaria de administração. Esse é o ponto um. Agora, o mais absurdo é você não ter secretaria de administração num cenário que a Prefeitura do Rio de Janeiro conta com 29 secretários e 32 com status de secretário. Para mim é um absurdo total. Marcos, eu fui criado com movimento estudantil. Eu fui acostumado em trazer muita gente para o grupo. Mas 32 secretários no município realmente é muita coisa. É secretário atropelando secretário. Hoje o que se vê aqui no Rio de Janeiro, você pode andar aqui na rua, são, por exemplo, muito morador de rua. Quem devia cuidar disso era o secretário de Assistência Social, que hoje é do PT. Mas quem dá entrevista na televisão e quem vocaliza essa pauta é o secretário de Saúde, que é do grupo do Eduardo Paes. Então é isso que vai acontecer. 32 secretarias é um em cima do outro e não tem gestão que aguente. E é por isso que a gestão lá atrás do Eduardo era uma gestão muito bem avaliada. E é por isso que hoje a gestão do Eduardo é muito mal avaliada, porque o governo virou um governo político. Ele perdeu aquela essência lá de trás de um governo técnico. Candidato, a gente vive um momento de mudanças climáticas. Tivemos recentemente no inverno carioca um dia de temperatura de 40 graus e outro com temperatura passando desses 40 graus, né, com 41 graus. Vi que dentro do seu plano de governo, o senhor pretende criar um projeto, digamos assim, ambicioso para se fiscalizar e tentar solucionar um pouco, minimizar um pouco esses impactos das mudanças climáticas. Pode explicar um pouco para a gente como é que seria? Na verdade, eu fui também secretário de Meio Ambiente, e eu acho que hoje eu sou contra muita gente falando e pouca gente fazendo. Eu acho que são algumas coisas que a gente tem que mudar. Primeiro, a criação do que eu chamo Floresta da Zona Oeste.
Qual é a melhor forma de você conseguir reduzir o calor de uma cidade? É plantar árvore. Hoje, quem anda por Bangu, quem anda por Campo Grande, olha pelos morros, então aquilo ali são morros carecas. Aquilo ali podia ser tudo uma grande floresta. Esse trabalho foi feito na minha época. A gente tinha um trabalho de mutirantes plantando grande quantidade de floresta. Hoje, o que se vê no governo Eduardo Paes é muito marketing e pouca prática. Eu também pretendo, e aí é uma coisa essencial, que talvez seja complicado para quem não escutou, é a questão do licenciamento. Para todo mundo entender, o licenciamento é quem autoriza, quem pega a caneta e autoriza, por exemplo, a construção de um prédio, a construção de um shopping, a instalação de algo na cidade. Para você instalar um prédio na cidade, você tem que conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, você tem que conversar com a Secretaria de Fazenda e você tem, teoricamente, teria que conversar com a Secretaria de Meio Ambiente. Hoje, o que o prefeito Eduardo Soares fez é um verdadeiro crime. Ele tirou o licenciamento ambiental, que é essa autorização para você construir um prédio, da Secretaria de Meio Ambiente e jogou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para mim, isso é um grande absurdo. Todas as cidades do mundo têm um licenciamento ambiental na Secretaria de Meio Ambiente. Exatamente para a gente não deixar construir aberrações. E aí, quando você constrói prédio demais, sem uma supervisão concreta da Secretaria de Meio Ambiente, a gente corre o risco de acontecer o que aconteceu, por exemplo, agora no sul do Brasil, com as inundações. E o que já vem acontecendo no Rio de Janeiro, e aí a gente tem vários casos, a questão do Iacari e outros, que são alagamentos constantes. Então, ou a gente se antecipa aos problemas, ou a gente vai ter que ficar chorando. E hoje o que se vê é um prefeito que dá muita entrevista, mas resolve muito pouco. Ele todo dia que chove, vai ser às 6 horas da manhã na entrevista no jornal. Mas ele faz isso há 12 anos e a enchente continua acontecendo. O que eu proponho é exatamente a gente ter ação concreta. É plantar floresta da Zona Oeste, é reativar o programa Horta dos Cariocas, que aliás eu fui premiado na ONU quando eu fui secretário, e hoje o que era a grande horta modelo que fica em Manguinhos está totalmente abandonado. Eu proponho a gente desenvolver, por exemplo, os ônibus hoje presentes na cidade elétricos. Hoje a frota não é elétrica na cidade do Rio de Janeiro. E várias outras pequenas ações que podem provocar grandes mudanças. Bem, candidato, vamos falar um pouco de gestão pública. Você tem como sua vice a vereadora Tereza Berker, que é muito conhecida na cidade do Rio de Janeiro por ter essa vigilância sobre as contas públicas, sobre os gastos do município. E pelo seu plano de governo, que eu observo aqui, é que o senhor tem uma possibilidade de uma gestão diferente, uma gestão compartilhada com a população. Explica um pouco como vai ser esse passo dessa gestão compartilhada, como a população vai poder participar. Primeiro, Marcos, eu acho o seguinte: uma gestão tem que ser avaliada pela população, não pela própria gestão. O que acontece hoje no Rio de Janeiro é que a gestão é avaliada pela gestão. Quem decide se vai dar as metas não é a população, é quem está ali na máquina. Aí fica fácil, né? Se quiser também, a gente faz isso dentro da minha casa. Minha mãe dá as notas para mim, ela sempre vai me beneficiar. E o que eu proponho é exatamente, primeiro, uma avaliação de todos os serviços públicos. Você foi numa clínica da família, você foi num hospital, você tem seu filho na escola, o próprio filho para avaliar a merenda. Hoje a gente não tem avaliação de nada. O cara vai na clínica da família, é mal atendido? A prefeitura não sabe. O cara tem um filho estudando na escola que está reclamando do professor, a prefeitura não sabe. A merenda escolar está ruim, está de péssima qualidade, a prefeitura não sabe. Eu acho que o primeiro ponto de qualquer prefeitura é a gente conseguir abrir isso para todo mundo. E aí sim fica justo. Se aquela secretaria teve uma boa avaliação pela população, aí sim a gente tem que melhorar as metas. E eu acho que esse é o sonho, inclusive, do servidor, que está sendo muito prejudicado pelo atual prefeito. Eu e Tereza, minha vice, você falou em referência. A Tereza tem 5 mandatos, é a maior fiscal da prefeitura, e coisa que a gente não admite, por exemplo, é a desvalorização do servidor. Pra você tem ideia, irmão? Hoje, o ticket de refeição da Prefeitura do Rio de Janeiro são R$ 12. E aí eu pergunto, o que dá para comer com R$ 12 na hora do almoço, no centro da cidade do Rio de Janeiro? É muito difícil essa realidade. Você imagina o salário do servidor, Marcos? Ele desvalorizou 20% em relação à inflação. Resumindo, você vai com o mesmo dinheiro no supermercado e você não consegue comprar os mesmos produtos que você comprava há um ano atrás. Essa é a realidade hoje do Rio de Janeiro. E na questão da transparência,
A minha grande luta é fazer o que vale para o servidor, valer também para o servidor das organizações sociais. E eu acho que isso é positivo, inclusive, para o servidor da organização social. O que, que acontece, Marcos? Quem é servidor público tem todo o salário divulgado. Se você está em casa, quiser saber quanto ganha qualquer servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, você entra lá, consulta remuneração Prefeitura Rio de Janeiro. Você vai saber o salário e qual secretaria trabalha. Só que isso vale para quem é concursado, para quem trabalha nas secretarias. Mas isso não vale para as organizações sociais que são hoje quem estão gerenciando as clínicas das famílias, alguns hospitais. Então, por exemplo, eu quero saber quem está trabalhando na clínica da família e quanto ganha. Eu não consigo saber. Para mim, isso é um verdadeiro absurdo. Isso burla um princípio básico aí da Constituição, que a gente tem que tratar de modo igual todo mundo que está prestando serviço público. Então, eu acho que isso vai ajudar muito a valorizar os bons funcionários das organizações sociais e a gente conseguir liquidar aqueles que estão ali só com uso político do cargo. A gente chegou aos 20 minutos dessa sabatina, ou seja, temos mais 10 minutos aí para debater as propostas e falar sobre o Rio de Janeiro. Eu estou vendo aqui na sua proposta de governo, ô Queiroz, em relação ao programa Casa para Todos, que é uma iniciativa até ambiciosa e promissora de habitações populares na cidade do Rio de Janeiro, e como o senhor pretende garantir que esses projetos sejam acessíveis às famílias de baixa renda e viabilizar esse projeto também. Primeiro, para um grande prefeito ter sucesso, é preciso ter uma boa relação com o governador e com o governo federal, que não acontece hoje. No governo, o governador, ele um dia canta junto, no dia seguinte ele critica o governador. No governo federal está apoiando, o Lula está apoiando ele está escondendo o Lula. E aí começa uma relação complicada. Eu acho que eu sou um cara exatamente independente. A vantagem de ser independente é que, independente do governador e do prefeito, eu vou ter uma boa relação. Na questão da habitação, e aí eu volto aí para a relação do prefeito com o Lula veio até o Rio de Janeiro, chamou o prefeito, lançou no Teatro Municipal um novo parque, 342 bilhões de reais para o estado do Rio de Janeiro, onde o grande protagonista foi o prefeito Eduardo Paes. E eu me pergunto, onde estão esses 342 bilhões em habitação? Eu não vejo, sinceramente, é muito pouco sendo investido em habitação popular. O que, que eu sugiro, Marcos? Primeiro, vamos trazer o governo federal e vamos achar os 342 bilhões. Segundo, vamos trazer o governo estadual, que também tem que contribuir. Terceiro, vamos resolver com o orçamento próprio do município. E quarto, e aí eu critico bastante, você vê que eles estão usando agora todo o grande projeto do prefeito, ele usa uma palavra que é potencial construtivo. E aí ele usou isso no autódromo, está usando isso em São Januário, está falando disso no estádio do Flamengo, que é você dar um benefício, dar uma empresa constrói em algum lugar da cidade, em contrapartida ela ajuda nesses projetos. Eu acho isso muito justo, mas eu acho muito estranho que isso sirva para um autódromo, um estádio de futebol, e isso não sirva, por exemplo, para urbanizar uma comunidade. A gente vai mais além. Você imagina, Marcos, que hoje eu recebi um coloquio aqui que foi apresentado pelo prefeito, que na área portuária, ele acho que todo mundo deve ter visto, quem não viu, depois entra no meu site, tem ali como se fosse Dubai, é uma cidade em cima das águas da Baía de Guanabara. Em contrapartida, você tem a favela mais antiga do Rio de Janeiro, dentro do centro do Rio de Janeiro, sem nenhum programa de urbanização. Essas incoerências que eu não aguento, Marcos. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a realidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, diferente de muitas outras cidades, está vivendo um período de marasmo. Todo mundo acha que o Eduardo é a única solução, porque talvez compare com o anterior. E eu acho que a gente pode fazer um novo caminho para o Rio de Janeiro, um caminho longe dos extremos, um caminho pensando no futuro, um caminho desvinculado com a Olimpíada de Rio 2016, que já passou há muito tempo, e eu acho que isso começa, e talvez o grande problema de segurança, o grande problema de muitas das mazelas que a gente tem é falta de casa para as pessoas. Nunca mais, desde o Rio, favela, bairro, Rio, cidade, nunca mais foi feito um projeto urbanístico na cidade do Rio de Janeiro. Quando o Rio Cidade, favela, bairro foi feito, eu tinha 15 a 18 anos. Hoje eu estou com 39 anos. Exato. Vamos falar um pouco de segurança, já que o senhor comentou, em relação à segurança. A gente sabe que é uma atribuição do governador, hoje o Cláudio Castro, porém a prefeitura pode criar alguns mecanismos para amenizar a questão de segurança pública dentro da cidade. Quais são as suas propostas?
Eu acho que são vários. O primeiro, não ficar de braços cruzados. O Eduardo ficou 12 anos de braços cruzados, agora desesperou, está tentando botar câmera, porque ele não botou, não deu tempo. Então, todo o radar aqui no Rio de Janeiro, Marcos, e as pessoas vão ver agora, todo o radar ganhou uma placa, porque aí é para identificar que ele tem uma câmera. Mas não é uma câmera de segurança, é uma câmera de trânsito, é um radar que multa aí as pessoas. Então, eu acho isso assim, é um desespero. Quando a pessoa entra em desespero, significa que ela não fez nada durante muito tempo. O que eu proponho para a segurança? Um prefeito, primeiro, com reuniões periódicas com o governo estadual e com o governo federal. Toda segunda-feira, de 15 em 15 dias, tem que estar sentado o prefeito, o governador, o secretário de segurança e um representante do Ministério da Justiça. Segundo ponto, a gente tem que contribuir com segurança presente. Niterói chegou a fazer isso no passado. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa disso urgente. Então, contribuição com segurança presente. Terceiro, a questão da guarda municipal. Aí tem uma discussão que é a discussão da eleição. Armar ou não armar a guarda municipal? E é isso que me incomoda muito, Marcos. Hoje, a política do Brasil ela é dividida entre direita e esquerda. E as pessoas não pensam na lógica. A lógica hoje, conversa com guarda. E aí as pessoas que estão aqui no Rio de Janeiro, bate aqui, vamos descer aqui no prédio, pega qualquer guarda e pergunta o que, que ele acha disso. O cara acha uma maluquice. Por que ele acha uma maluquice? Porque ele foi traído pela prefeitura. Os guardas municipais tiveram seu plano de cargos e salários aprovados. Na minha época, em 2015, esse plano de cargos e salários previa um concurso interno para promoção dos guardas e esse concurso nunca aconteceu. E aí passaram 8 anos, 9 anos, desde do plano de cargos e salários. Guarda nenhum quer discutir armar ou não armar a guarda. O guarda quer melhoria. As pessoas que discutem armar ou não armar a guarda nunca devem ter visitado a situação de uma inspetoria, com o teto todo mal pintado, com goteira, com problema nos uniformes, os policiais têm que bancar do próximo, os guardas têm que bancar do próprio bolso. E para finalizar, e aí foi a ideia que eu fui pioneiro aqui no Rio de Janeiro, e eu fiz questão de registrar em projeto de lei em Brasília, para depois não serem que estão copiando. Eu proponho um sistema de câmeras em toda a cidade, uma cidade de inteligência, inteligente, com 20 mil câmeras de alta definição. Isso não existe. Aí o prefeito desesperou, foi aí que ele começou a botou placa até em radar eletrônico. Você imagina, Marco? O cara está passando, sendo multado e está achando que está sendo filmado de uma maneira para coibir a segurança. Eu acho que é câmera na cidade toda, câmera nas praças, câmera nas ruas residenciais, e eu acho que assim, eu não estou falando que eu vou resolver a segurança do Rio de Janeiro, mas eu acho que eu faço um papel, e eu acho que é um grande papel de prefeito na maior cidade do nosso estado. Se você me perguntar se o prefeito de Búzios, o prefeito de Paraty, ou o prefeito de Calcaia teria essa mesma atribuição, eu falei que não, até porque não tem um orçamento que tem a prefeitura do Rio de Janeiro. Agora, o prefeito do Rio de Janeiro, durante 12 anos, cruzar os braços e agora, na véspera da eleição, tentar jogar a culpa no governo estadual, no governo federal, é prova que ele não participou desse tema. Candidato, a gente está com o nosso tempo já chegando ao fim, então dá tempo de fazer duas perguntas, obviamente para não passar batido. Primeiro, uma sobre saúde e daqui a pouco a gente vai falar sobre carnaval. Quais são as suas propostas em frente à saúde da cidade do Rio de Janeiro? Assim, para acabar a fila do Rio de Janeiro, são 300 mil pessoas, precisa 5 centros, um por região de exames, imagens, precisa valorizar os médicos, precisa acabar e dar transparência nas OS, que é muita gente, precisa implantar o que a gente chama de telemedicina, que é você na sua casa conseguir a consulta. Isso acontece em planos privados, mas não acontece no Rio de Janeiro. A gente precisa fazer um sistema de avaliação do serviço público. Eu acho que basicamente assim a gente consegue avançar na saúde. Agora vamos falar um pouco de carnaval, candidato. A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro tem uma participação dentro do mundo do samba, de financiar, custear o carnaval do Rio de Janeiro, repassando verbas para as escolas de samba. Eu queria saber a sua posição. Caso o senhor seja eleito, você vai continuar esse apoio às escolas de samba, vai reduzir os custos, enfim, conte pra gente um pouco sobre isso. Olha, eu sou São Clemente de carteirinha, né, já estou aí há muito tempo no carnaval. Conheço o carnaval, admiro o carnaval, acho que a prefeitura tem que continuar colocando dinheiro no carnaval. Agora, eu sou muito crítico do modelo que é feito no carnaval do Rio de Janeiro, onde você tem, por exemplo, ali a Intendente Magalhães, que abriga uma série de escolas, que é o berço do samba, é onde de fato precisa de muito investimento, está uma zona.
São 12 anos de sono. Não tem menor condição a estrutura que ainda hoje. Parece que a gente está aí há 20, 30 anos atrás. Dá para fazer alguma coisa melhor na Intendente Magalhães. Outra coisa, é apoiar as escolas de samba como mola mestre para alguns projetos sociais. Então não tem sentido para mim ter uma escolinha de futebol desvinculada de um clube grande do Rio ou de uma grande escola de samba. E aí o que hoje a gente vê é muita escola de samba com as portas totalmente vazias ao longo do ano inteiro. Então parece que a gente ainda vive lá no passado, onde escola de samba significa trabalhar 3 meses antes, 3 meses depois do carnaval na correria. Eu acho que a escola de samba tem que ser um ponto turístico trabalhando durante os 12 meses do ano, com muito projeto social, envolvendo as comunidades, assim como os clubes de futebol, seja nos grandes times, Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, mas também os pequenos. Aqui a gente tem Madureira, Bangu, Campo Grande, clubes que são históricos. E aí hoje, ao invés desse modelo, eles estão botando professor que é basicamente um cabo eleitoral na pracinha. Ninguém aguenta mais, é por isso que não tem aluno. Você passa nas praças hoje da cidade do Rio de Janeiro, você vê os campos de futebol tudo abandonado, as quadras de vôlei sem rede, porque as crianças estão preferindo videogame, já que não tem nenhuma animação. E hoje o professor, ao invés de tem que ser professor, tem que ser psicólogo e ainda tem que fazer campanha para o vereador do prefeito, aí ninguém aguenta. Para a gente fechar, a gente tem 30 segundos, candidato. Fala para o seu eleitor, quem está acompanhando a gente, por que votar no Marcelo Queiroz. Agradecer a tribuna, agradecer você, Marcos, falar que é uma pena que aqui no Rio de Janeiro tão pouca gente faça que nem vocês estão fazendo. Pra vocês terem ideia, em São Paulo, se eu não me engano, são cerca de 11 debates. No Rio de Janeiro foram 3 debates. Isso é muito triste. Isso reflete o que é hoje a nossa cidade. Por que São Paulo discute tanto que a gente não discute quase nada? Porque o Rio de Janeiro está esvaziado economicamente. Só tem uma forma de mudar, votar no 11 e a gente tirar Eduardo Paes, deixa descansar um pouquinho, até porque ele não quer ser mais prefeito, quer ser governador. Gostaria de agradecer ao Marcelo Queiroz, a você que acompanhou essa sabatina. A gente lembra que todos os candidatos no qual o partido tenha representação na Câmara foram convidados para serem ouvidos aqui na tribuna, no YouTube e nas redes sociais. Então fique ligado que até o fim desse período pré-eleitoral a gente terá sabatina com os candidatos da região metropolitana, leste fluminense e também da capital. Mais uma vez, obrigado ao Marcelo Queiroz e até a próxima, gente. Tchau, tchau.